Climatério, menopausa, vamos falar sobre isso? Eu sou Cris de Domênico e esse é o podcast Ela Mais, que fala sobre hormônios, bem-estar para mulher com mais de 40 anos ou quem está perto disso. Eu sempre falo que a mulher tem um medo e um pavor na vida. O medo é de ter câncer, de mama principalmente. E o pavor é de engordar, né, gente? E hoje, para desmistificar ou para falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui um grande amigo e colega de trabalho, Dr. Carlos Gustavo Cripa. O Cripa, ele é, vamos lá, mastologista, ginecologista, e ele é chefe do Serviço de Mastologia e Reconstrução do Hospital de Câncer, o CEPOM, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologista Regional Santa Catarina e veio hoje para responder a pergunta que não quer calar na mente da mulher que passa dos 40 anos, que começa a se aproximar daquele famoso período que a gente começa a falar que tá... Falar não, sentir que tá precisando de ajuda de hormônios. E aí? Preciso de hormônios, estou sentindo a necessidade de reposição hormonal, preciso me preocupar com câncer? Olá, Cris, tudo bem? Obrigado pelo convite, grande prazer participar do seu podcast Ela Mais. É uma satisfação conversar com você, amiga e colega, e com a sua audiência. Olha, essa é uma pergunta bastante complexa e a resposta ela depende. Depende do tipo de reposição que você vai fazer. Que a mulher, como você bem falou, precisa se preocupar com câncer de mama? Sim, ela precisa. Ela precisa entender que ela tem o dever de cuidar e zelar pela sua saúde, de promover a sua saúde, e o câncer de mama é um dos problemas que ela pode enfrentar ao longo da sua vida. Hoje, no Brasil, 1 a cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. Então, essa é uma estatística muito grande. E se a mulher não passar por isso, ela vai conhecer alguém próxima dela que já passou por essa situação. Então, é algo com que a mulher deve se preocupar, sim. Agora, se os hormônios são o vilão com relação do câncer de mama, aí eu vou dizer que depende, provavelmente não. E é uma interação bastante complexa, porque o câncer de mama ele não é como o câncer de pulmão, por exemplo, que o cigarro é o grande vilão. Alguém que tem um câncer de pulmão, você pode estabelecer a relação. Teve câncer de pulmão porque fumou. Alguém com câncer de pele, você pode dizer não usou o protetor solar, ou com o câncer do colo do útero com relação ao HPV, que tem um grande vilão. A mama não tem esse grande vilão, o hormônio não é isso para a mama. E o risco da exposição com relação ao câncer de mama vai depender muito do tipo de reposição que essa mulher for fazer e do tempo. Alguns tipos de reposição hormonal não estão associados a risco. Outros tipos podem estar relacionados a risco. Hoje, com a reposição hormonal do jeito que ela é feita nos dias atuais, provavelmente as nossas reposições elas oferecem um risco menor. Poderíamos dizer que talvez um risco discreto com relação às reposições hormonais clássicas, mais antigas, que quando você pensa essa relação direta reposição hormonal e câncer de mama, geralmente nós estamos associando a uma ideia já de 20, 30 anos atrás. Então, nós precisamos hoje colocar a reposição hormonal no contexto atual, que é um pouco diferente, onde a gente usa alguns hormônios um pouco diferentes daqueles que foram tidos como vilão no passado. Isso, que daí a gente entra porque a gente tem que pensar assim que eu, como endocrinologista, eu recebo muito no meu consultório, né? Mulheres em busca de tratamento para os seus sintomas do climatério, menopausa. E muitas, assim, se consideram corajosas porque vão usar hormônios, né? Assim, então tem aquele medo. Mas, primeiro, de onde vem isso, né? Esse medo
que não é nem só de pacientes, e que Sim. são de colegas até, né? De médicos que não estudam necessariamente essa área, então tem muitos Certo. colegas até hoje que falam sobre isso. Então, eu já comentei aqui em outros episódios do podcast sobre o famoso estudo WHI. Exato, né? famoso. Isso, bem famoso, né? E talvez a gente possa falar um pouco mais de onde que veio esse medo. Perfeito. O estudo WHI, lá no início dos anos 2000, final da década de 90 do século passado, né? Foi um divisor de águas, porque ele provou pela primeira vez que a reposição hormonal poderia estar associada ao aumento de risco de câncer de mama. De desenvolvimento, como causa e efeito. Sim. Nesse estudo. Nesse estudo. Mas qual que é o problema desse estudo? É que o tipo de hormônio que foi utilizado naquele estudo não são os hormônios que a gente usa hoje. Em especial com relação às progesteronas. Os estudos mais recentes, onde se utiliza a progesterona chamada bioidêntica ou natural, que é a progesterona micronizada, parece que não está associado a risco. Então essa foi uma ideia que pegou, que ficou arraigada, e esses estudos mais recentes, eles não tiveram o tamanho do impacto ou alarde que teve o WHI na época. Eu, que na época, nos anos 2000, ainda não tinha nem entrado na faculdade de medicina, eu me lembro desse acontecimento e eu ainda nem estava dentro da medicina. Então teve um grande impacto mesmo. No mundo inteiro parou-se a reposição hormonal e isso inclusive chegou a impactar na incidência do câncer de mama no mundo, caiu o número de casos de câncer de mama, mas muita coisa aconteceu depois disso. Aquele foi o primeiro estudo que tinha uma série de particularidades que não necessariamente a gente pode transportar para a particularidade da nossa paciente hoje. Que a gente começa, às vezes, a reposição hormonal num determinado momento diferente do estudo, usam os hormônios de uma forma diferente. Então, hoje eu acho que a gente consegue usar a reposição hormonal de uma forma mais segura daquela forma que foi apresentado no famoso estudo WHI. E tinham pacientes com mais idade também, né, que foi colocado no grupo junto, né, então tinham pacientes de 50 anos com 70 anos. Exato. Né, então isso também acabou sendo um viés em relação a isso. Exato, né? Então, um estudo ele é sempre um corte da população, ele não representa a população. Então, a grande crítica ao WHI é que ele não pode ser simplesmente transportado para a realidade das nossas pacientes. Aquela mulher que chega lá no nosso consultório com 48 anos, 47, com sintomas de climatério, ela está num momento que a gente chama janela de oportunidade, que é o momento ideal de você começar a reposição hormonal onde ela é mais segura. E nós vamos fazer essa reposição hormonal hoje, especialmente com a progesterona diferente da progesterona usada no WHI. Porque nós praticamente usamos 3 hormônios na reposição hormonal. São os estrogênios, a progesterona e muitas vezes a testosterona também. O estrogênio isolado, ele não está associado a risco, que é o grande hormônio da mulher, que melhora os fogachos, melhora a pele, melhora o cabelo, enfim, né? É o hormônio feminino de fato. Já no estudo WHI, as mulheres que usaram estrogênio isolado não tiveram risco, até mostrou proteção. Foi até uma surpresa. As mulheres que usaram somente o estrogênio, elas tiveram menos câncer do que as que não estavam usando nada. Porque a maioria pensa que o vilão é o estradiol. Exatamente. Estrogênio. Exatamente. Mas, e hoje nós fazemos essa reposição hormonal para as mulheres que não têm útero. Elas podem fazer tem a opção de fazer o uso isolado. Né? Mas o que se mostrou depois em todos os estudos, a molécula que é responsável pelo aumento de risco são as progesteronas, em associação com estrogênio. Porque a gente não usa a progesterona
isoladamente, a não ser, às vezes, ali no climatério, para melhorar um pouco o sono, o relaxamento, né? Tirar um pouquinho da ansiedade, ela pode ser utilizada, né? Mas a progesterona natural, ela não, recentemente, nos estudos de 2019, 2020, ela tem sido segura. Então, hoje, a gente pode dizer que uma mulher que faz uma reposição hormonal com estrogênio e progesterona natural ou micronizada, isso vai representar um discreto aumento de risco. E aí eu acho que a gente precisa entender um pouco isso sobre os fatores de risco relacionados ao câncer de mama. Isso, eu ia te perguntar, mas quais seriam os fatores, né? O que a gente precisa se preocupar que realmente pode aumentar o risco. Mas antes disso, falando em progesterona, e quem usa DIU? Por exemplo, o DIU hormonal. O DIU, ele tem a mulher que usa o DIU na fase do climatério, o DIU ele libera um hormônio chamado levonorgestrel, que ele é da mesma família da medroxiprogesterona que foi usado no WHI, por exemplo. Então, essa família de progestágenos, eles têm uma ação que está relacionada ao risco. Então, anticoncepcionais, à base de levonorgestrel, a medroxiprogesterona e o DIU à base de levonorgestrel e alguns outros progestágenos que são dessa mesma linhagem de progesteronas, eles sim estão consistentemente associados ao risco. Esse risco seria em torno de 0,2% nas usuárias, que após o término ele vai baixando aos poucos. Só que o DIU de Mirena, ele, em algumas situações, ele funciona muito bem. Eu acho que quando ele precisa ser usado, ele deve ser usado. Para proteção endometrial, para proteção né? endometrial. Prevenção de sangramento, em alguns casos, né? Exatamente, para mulher que tem endometriose, que tem alguns problemas ginecológicos. Mas qual que é o problema do Mirena? É o tipo de progesterona que ele libera. Então, ela sim está associada a um discreto aumento. E a gente vê isso tanto em anticoncepcionais quanto no DIU de Mirena também, um discreto aumento no risco. Agora, eu acho que é importante a gente tentar visualizar que tipo de risco é esse, colocar em perspectiva, porque quando fala risco, a gente não deve ter medo e a gente tem que ser coerente com o tipo de risco, porque, por exemplo, é muito mais perigoso a mulher consumir álcool do que ela usar um DIU de Mirena. Ano passado saiu um estudo grande em relação do câncer, de alguns tipos de câncer com consumo de bebida alcoólica. Exatamente. Né? Mesmo em dose baixa. Né? Mesmo em doses baixas. É muito mais perigoso o sedentarismo do que a reposição hormonal, mesmo aquela do WHI, que tinha um pouco mais de risco associado àquele tipo de reposição. O sobrepeso na pós-menopausa dá mais risco de câncer de mama do que qualquer tipo de reposição hormonal. Então, às vezes, a gente convive muito bem com essas coisas, e se uma mulher, por um acaso que é sedentária e está acima do peso, desenvolve câncer de mama, ela não diz tive câncer de mama porque estou sedentária ou porque estou acima do peso. Ela não faz esse tipo de associação, embora essa associação seja mais forte que a própria reposição hormonal. Então, como o câncer de mama ele é multifatorial, existe uma tabela de fatores de risco e de fatores protetores. E todos esses fatores, eles têm um quilate muito semelhante. O único grande fator de risco para o câncer de mama são as mutações nos genes autossômicos dominantes, como é BRCA1, BRCA2, que esse risco pode chegar a 50%, 60%, 70%. E que já tem como rastrear hoje, tem como saber, né? Mas todos os outros fatores, eles são todos equivalentes. Então, às vezes a gente convive de forma muito natural com alguns deles, mas não aceita algum risco que algum tipo de hormônio pode causar. Só que a gente usa hormônio sempre sabendo que ele vai ter um benefício.
vai ter um benefício na qualidade de vida, vai ter um benefício na saúde também, não só na qualidade de vida. Tem muitas coisas na saúde da mulher que dependem do hormônio para funcionar bem. E até, muitas vezes, a reposição hormonal, ela devolve uma energia e uma vitalidade para a mulher que vai ajudá-la a fazer exercício, Exato. atividade física, diminui o que hoje a gente fala que é a síndrome metabólica da menopausa, né? Assim, que é aquela gordura central, localizada, que é um dos grandes fatores de risco que a gente sabe hoje, a gordura inflamatória. Então, muitas vezes, se a gente colocar numa balança, né? Como você falou, assim, se a gente for enumerar os fatores de risco, a reposição hormonal, ela pode ser colocada ali, mas ela está... Como você enumeraria, assim, fatores de risco principais? Genética, fator genético? Esse genético, que só é possível de detectar através de exames genéticos, quando tem uma família com forte histórico de câncer de mama, suspeita-se de que pode existir esse gene na família, e você faz um teste genético. Mas e faz esse rastreamento genético sem ter casos na família, ter indicação? Não. Porque os cânceres de mama relacionados, genéticos, né, ou hereditários, vamos dizer, eles são infrequentes. Somente 5% dos casos. Os outros todos a gente chama de câncer de mama esporádico. Você não consegue identificar o fator causal. Então, eles são chamados esporádicos. E todos os fatores de riscos associados aqui, eu vou listar alguns para vocês terem ideia. Idade da menopausa, idade da menarca, da primeira menstruação precoce. Primeira gestação após os 30 anos. Não amamentação. Menopausa tardia. Uso de anticoncepcionais ou Mirena. Sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica e terapia de reposição hormonal. Alguns aqui, todos esses têm o mesmo risco. Então a gente não vê as mulheres preocupadas porque menstruaram com 10 anos ou porque tiveram o primeiro filho com uns 35 anos, mas a gente vê as mulheres muito preocupadas com a questão da reposição hormonal, e todos esses fatores têm o mesmo peso. Só que alguns são fatores modificáveis, outros não. E a reposição hormonal é um fator modificável. Assim como a alimentação, que eu esqueci de colocar aqui, que é fundamental. Alguns alimentos são associados com aumento de risco, a alimentação industrializada, né? Enfim, então, só que realmente com a reposição hormonal que nós fizemos hoje, principalmente usando, novamente, a progesterona natural, parece que os riscos eles são bastante discretos, inclusive daí sim, abaixo de todos esses que a gente listou. E principalmente porque quando a gente fala em câncer, essa palavra ela é forte, né? Forte. Né? Então, hoje, por exemplo, nós endocrinologistas que a gente trabalha muito com câncer de tireoide, por exemplo, né? É um diagnóstico que pra gente hoje é muito tranquilo, nós como médicos endocrinologistas. Trata e a pessoa segue sua vida e muita gente conhece pessoas que tiveram câncer de tireoide e nem sabem que a pessoa teve, né? Exato. E então depende o tipo de câncer, o local, mas principalmente em que estágio da doença a gente diagnostica, né? Perfeito. Então por isso que é muito importante o rastreamento, né? E sempre quando a gente fala em reposição hormonal, tem que ser feito um rastreamento antes, durante, e principalmente naquelas mulheres que o médico entende que vai ter o acompanhamento, não é simplesmente passar o hormônio e te vejo daqui 2 anos, né? Assim, então, isso é outra coisa que os médicos precisam trabalhar nisso, porque às vezes, por exemplo, eu passo o hormônio, mas o paciente ele não volta e às vezes demora para ir no seu ginecologista, enfim. Então, muitas vezes outros médicos que vão atender essa paciente precisam também perguntar, né? Quando foi feito os exames de imagem, não precisa pedir os exames, mas orientar que precisa voltar. Porque muitas vezes a mulher fica solta, né? E acha, não, então agora
eu falo que sempre na medicina tem o vilão e o bonzinho, né? As pessoas, elas ficam procurando. Então, ovo aumenta ou não o colesterol? Gente, se exceder, pode aumentar, né? Assim, o leite é bom ou é ruim? Não tem bom ou ruim. Para algumas pessoas pode ser ruim, para algumas pessoas é super saudável, né? E a reposição hormonal, ela não pode ser assim, dá ou não dá câncer? Como a primeira pergunta que eu fiz para ti, né? Então, tua resposta foi o quê? Depende, né? Então, na verdade, fica às vezes uma coisa assim, tá, então reposição hormonal tá tranquilo, não dá câncer, ponto final, né? Posso ficar sossegada. Mas não, os teus exames de rastreamento tem que ser anuais, às vezes semestrais, né? Se tem algum risco. E isso que também tem que se entender, né, Kripa? Não existe mulher livre, nem mulher condenada a ter câncer de mama. E a gente nunca sabe quando ele vai aparecer. Ele é algo silencioso que de uma hora para outra ele pode se manifestar. E a grande maioria das pacientes que a gente trata de câncer de mama não estão fazendo reposição hormonal. Agora, a mulher que faz a reposição hormonal, existe um efeito paradoxal, porque ela tem o receio do câncer de mama, ela pondera, ela pesa isso antes de optar por iniciar, e geralmente essa mulher ela frequenta o médico. Então é uma mulher que dificilmente deixa de fazer os seus exames. Então, Sim. essa mulher ela está mais protegida do que a mulher que, por exemplo, não está fazendo a reposição hormonal, mas também não está frequentando o seu médico, porque, de fato, o que determina principalmente a segurança dessa mulher é fazer, com relação à mama, né, é fazer os exames periódicos que vai garantir um diagnóstico precoce. Então, o que nós vemos, inclusive no WHI, nesse estudo, é que as mulheres tiveram, sim, mais câncer de mama, mas não houve aumento da mortalidade, porque, em geral, elas foram todas diagnosticadas precocemente, porque estavam sendo cuidadas. Então, isso é um ponto muito importante, né? sim. É o momento que diagnostica, que a gente consegue mudar desfecho ali, né? A sobrevida, ela pode ser maior, né? Que é isso que eu falo sempre, né? Não é exatamente, claro, alguns cânceres a gente sabe que são mais agressivos, e nem só falando de mama, mas é o momento do diagnóstico, quando é pego, né? Assim, a gente consegue detectar precocemente. E isso ponderado nesse sentido de que a pessoa que faz reposição hormonal, ela está sendo mais assistida, isso é um ponto importante também, né? Eu costumo conversar com as minhas pacientes que, a partir do momento que ela toma a decisão de fazer a reposição hormonal, ela assume um compromisso com ela mesma. E com o médico que está acompanhando ela, porque o ideal é que essa paciente seja acompanhada de perto, porque os hormônios são algo complexo, eles podem ter diferentes respostas, e as respostas podem ser muito individuais. Então, essa mulher ela precisa estar em acompanhamento frequente com o seu médico que está prescrevendo, para ele fazer o ajuste das doses, mas também garantir que os exames que são necessários para a segurança eles estejam feitos periodicamente, né? Muito embora que a gente esteja falando aqui que fazer reposição hormonal é algo que é seguro, mas e quando a gente fala de reposição hormonal, nós estamos falando de qualidade de vida e saúde. Então, a reposição hormonal ela nunca entra sozinha, ela sempre entra dentro de um contexto. Uhum. A reposição hormonal sozinha ela pode ser como se fosse uma muleta, uma bengala, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que a mulher ela caminhe com as suas próprias pernas e ela seja a responsável pela sua qualidade de vida e pela sua saúde. E como é que é isso? Ela vai precisar estar com os exames de dia, sim, fazer uma avaliação antes de começar a reposição hormonal, sim, mas não só uma avaliação das mamas, uma avaliação ginecológica completa, tem que ver o útero, tem que ver o fígado, ver a questão do colesterol e glicemia e algumas outras coisas.
Mas ela também precisa entender que ela está buscando saúde, então ela precisa se alimentar bem, porque na menopausa muda, ou no climatério o metabolismo da mulher muda, e ela precisa fazer atividade física. Então hoje eu fico desconfortável se uma mulher ela vai no consultório e bota todas as fichas dela na reposição hormonal. Né? Precisa ser um pacto com ela mesma, né? Que ela vai usar a reposição hormonal para melhorar a sua qualidade de vida. A reposição hormonal vai ajudá-la, mas ela tem também uma série de deveres com ela mesma. E nesse pacto entra também o cigarro, né? Então, cessar o tabagismo, parar de fumar é outro ponto bem importante nessa fase também, né? Que eu falo muito, que daí a gente está falando também de outra coisa que é o risco de tromboembolia, que hoje também da forma como é feita a reposição hormonal, a gente consegue minimizar esse risco, mas também ele existe. E com o cigarro, né? O cigarro, ele aumenta... Cigarro entende-se também aqui o Viper, né? Porque... entrou na moda isso e que a princípio não tem tanto problema, mas a gente já sabe que pode ter mais problema do que o próprio cigarro mesmo, mas aí se somam as coisas, né? E isso de fator de risco, tu começou a falar, eu comecei a contabilizar aqui os meus, né? Então... Todos temos. E é exatamente isso. E aí, falando de algumas coisas, assim, dessa coisa de câncer, de nódulos, algumas dúvidas que eu tenho, assim, que eu acho que é o que a maioria tem. Por exemplo, uma mulher que tem múltiplos nódulos e cistos na mama, isso pode aumentar o risco dela ter câncer se ela usar reposição hormonal ou de alguma forma? Não, as alterações benignas da mama, onde entram cistos, nódulos como fibroadenoma, eles são alterações benignas e assim já estão decretados. Então, não tem nenhum tipo de problema, não há nenhuma contraindicação de se fazer reposição hormonal em mulheres que têm nódulos benignos. Agora, nós precisamos ter certeza de que os nódulos são benignos, o que seria algo extremamente temerário você fazer reposição hormonal numa mulher que já está apresentando um câncer de mama. Vai ser como botar gasolina no fogo. Então, por isso que a avaliação antes é bastante importante, para saber como que está essa mama, quais são as características do nódulo, e aí também depois acompanhar, né? Manter o acompanhamento, mas nódulos de mama não são fatores de risco para câncer de mama. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E a outra coisa também, assim, outro ponto que a gente precisa colocar é de outros cânceres também que podem estar relacionados, né? Então, a gente sabe do câncer de ovário. Isso tem alguma relação com outros tipos de câncer, a reposição hormonal? Ou teria? Olha, tem uma correlação de proteção com relação ao câncer de cólon, de intestino, né? Mas o ovário é diferente da mama. A única ligação do ovário com a mama é que quando a mulher tem o BRCA1 mutado, ela tem aumento de risco tanto de câncer de mama quanto de ovário, mas a reposição hormonal não aumenta o risco de câncer de ovário. De ovário, né? E de endométrio de endométrio, sim e não. Pode ser protetor, se a reposição hormonal for bem feita, inclusive a progesterona que ela vai usar pode proteger o seu endométrio. Então, por isso que ela não se pode fazer a reposição hormonal sem o uso da progesterona em mulheres que têm útero, porque daí sim corre-se o risco de câncer de endométrio. Que eu brinco sempre, que eu falo, olha, esses dois eles são uma duplinha que tem que andar junto, porque o que eu vejo às vezes é isso também, né? A paciente acaba a progesterona, o Trogestan, enfim, né? Acaba a progesterona dela, que é via oral, e o gelzinho não acabou, e ela esquece de comprar e vai ficando para trás. Ah, não, eu continuei com esse, mas o outro acabou faz 2 meses que eu não uso, né? Então, eu sempre brinco que a duplinha estradiol, progesterona que tem que andar junto, né? Assim, se sai um, sai o outro atrás, né?
Inclusive, a gente tem aprendido cada vez mais sobre a progesterona, né? Há um tempo atrás, não muito tempo, a gente dizia que a progesterona ela só teria uma função. Proteção do A útero. proteção do útero, né? Hoje a gente sabe que a progesterona ela também está associada no relaxamento, na questão do sono, ela melhora a questão do sono, ela pode diminuir um pouco a ansiedade da mulher. Então é importante que o estrogênio e a progesterona estejam equilibrados. Isso é fácil de a gente entender, né? No ciclo da mulher normal, a progesterona flutua bastante. E às vezes, quando tem excesso, a mulher pode mudar o seu comportamento, e quando também a progesterona está baixa, ele também muda. Então, hoje nós também usamos a progesterona como um hormônio que pode melhorar a qualidade de vida da mulher, não no quilate do estrogênio, mas ela pode ter esse benefício também. Agora, é interessante que existem formas diferentes de a gente usar a progesterona. Você pode usar continuamente, todos os dias, que a maioria usa assim, porque é mais prático, aí não tem menstruação, a mulher fica sem menstruar, isso é muito bom. Mas você pode usar a cada 15 dias ou a cada 30 dias, que parece que esse esquema ele ainda é um pouco mais seguro do que o uso contínuo. Porém, novamente, com o uso da progesterona natural, esse risco já é tão baixo que eu acho que não vale a pena a gente fazer esse uso intermitente. E até porque às vezes corre o risco de esquecer. De esquecer. Né? Porque quando não é uma coisa contínua, que está do lado da cama e já usa, a chance de esquecer, de voltar a tomar, tem que botar um alarmezinho, uma coisa, porque quando vê, passou um mês e não voltou. Esse sempre é o meu receio de colocar cíclico, que sim, entra numa dose mais baixa, se for pensar, né, assim. Dá uma pausa. Dá uma pausa, né, claro. Mas tem o risco de esquecer, que é o que eu sempre fico com o receio, né? Sim. E a progesterona, ela melhora muito o mau humor matinal, que eu falo, né? Aquele mau humor matinal que às vezes acorda com raiva do mundo, enfim. Quem né? dorme mal não acorda feliz, geralmente. A progesterona ajuda nessa questão do sono. Muito, né? Então, teve uma paciente essa semana que foi no meu consultório, Cripa, que ela tá com um pouquinho mais de 50 anos, já na menopausa, fazendo reposição. E ela faz a reposição no gelzinho, né, assim, estradiol em gel, tópico, e a progesterona micronizada via oral. E faz uso de testosterona também em gel, em dose baixa. E ela foi fazer uns exames de rotina, apareceu um nódulo no fígado hepático, fez uma ressonância, adenoma, provável adenoma benigno. E ela me mandou uma mensagem dizendo que estava preocupada, que achava que era dos hormônios, se precisava parar a reposição hormonal, e já arrependida de ter usado reposição hormonal, mas é uma pessoa, assim, super jovem, ativa, faz exercício físico, magra, não fuma, bebe socialmente, que a gente já sabe que entra ali como um fator de risco, mas a reposição hormonal trouxe vitalidade, jovialidade para essa mulher. Mas ela, aquela altura do desespero, assim, achando que podia virar um câncer e malignizar aquele nódulo, ela queria parar a reposição hormonal. E como aconselhar uma paciente dessas? Olha, logicamente, primeiro consultar com um médico que ela tenha segurança, que ela se sinta segura, né? Não é natural essa relação da reposição hormonal com outros cânceres, como a gente já comentou. Então, nódulos benignos, todos nós vamos ter em diversos órgãos. De todos os órgãos, praticamente criam nódulos benignos naturalmente. Se você fizer uma tomografia de tórax, vão ter nódulos no seu pulmão.
Faz uma colonoscopia, vão ter pólipos no intestino. Vai fazer um exame de ultrassom de fígado, vão aparecer e assim é no corpo inteiro. Com a idade isso vai aparecer. Naturalmente, né? Agora, é difícil ser hormônio nesse mundo, porque sempre a culpa é dos hormônios, né? Isso que eu falei para ela. Então, não existe essa relação e acho que isso aí é um reflexo dessa ideia que ficou muito impregnada, que o hormônio tem uma ligação direta com o câncer. Mas como você falou bem, existe um benefício muito importante da reposição hormonal para a saúde da mulher. Saúde em que aspecto? Primeiro, que a principal causa de mortalidade para as mulheres é o coração, né? São as doenças cardiovasculares. E a hormonioterapia protege, é um fator protetor para as doenças cardiovasculares. E aqui a gente está falando só de câncer, né? Então, protege. Né? Uma mulher que dorme melhor, que consegue fazer atividade física, que consegue manter a produtividade, que consegue manejar melhor o seu estresse, que consegue ter uma relação mais harmônica, eventualmente consegue manter a produtividade, saúde óssea, saúde vaginal, especialmente saúde emocional também. Ano passado saiu o estudo com relação ao Alzheimer, né? Então, da relação protetora do estradiol em relação ao Alzheimer, ou pelo menos um retardo de aparecimento de sintomas. Sim. De novo, o progestágeno diminuiu esse efeito levemente, mas diminuiu esse efeito protetor do estradiol, mas que isso é outra grande preocupação que todos temos, daí entra homens e mulheres, Sim. que é a doença de Alzheimer, né? Então, e isso é um ponto importante da reposição hormonal, né? Que às vezes a mulher não tem muito sintoma climatérico. Eu não tenho fogacho, eu não tenho alteração de humor, né? Que às vezes tem, mas não está ligando. Não está percebendo. Não está percebendo, né? E a parte sexual tá bem, enfim. Eu preciso fazer reposição hormonal, né? Porque eu sempre divido os benefícios da reposição hormonal em 2 momentos, né? O momento agudo inicial, que é aquele turbilhão de emoções e de mudanças que a mulher vive, que é o inicial agudo, assim, né? Do início recente da menopausa, e tem os benefícios tardios também, como tu falou, que é o osso, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que a gente tem falado muito hoje em dia, né? Então, é uma das grandes preocupações hoje, é a massa muscular da mulher, como vai chegar aos 80 anos, porque a gente vai viver muito, e a gente vai precisar ter, literalmente, força nas pernas para chegar lá nos 100 anos, e quem sabe mais, né? Então, a reposição hormonal, ela traz esse benefício futuro na saúde óssea, enfim, né, na vitalidade como um todo. Então, às vezes, a mulher que tem esse receio do câncer mesmo, né, da mama, o medo que a gente fala, e ela não tem tanto sintoma, será que ela tem indicação de fazer reposição hormonal? Né, que é uma coisa que tem que ser discutida, e que os estudos mostram é que, a princípio, sim, né? Mas qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição. A medicina não está preparada ainda para lidar com mulheres de 85, de 90 anos. Isso é uma relativa novidade para a medicina. E hoje nós estamos vendo e cada vez mais aumentando nos nossos consultórios o número dessas pacientes que estão chegando, e a gente está vendo a qualidade de vida que elas estão chegando. Então, eu acho que há uns anos atrás, onde foi diminuído muito a reposição hormonal, agora nós estamos, eu acho que ficando mais maduros e fazendo mais reposição hormonal. Agora, a sua pergunta é se toda mulher que entra na menopausa deveria receber reposição hormonal, independente de ter sintomas ou não. Eu acho que vai depender muito. Programas como esse são muito importantes para levar a informação qualificada para a mulher,
e ela deve acabar decidindo por si, se sim ou se não, porque também existem outras formas de você também preservar a qualidade de vida ao envelhecer. O hormônio não é a única opção. Talvez seja melhor, talvez seja mais eficiente, talvez sim. Eu me lembro, assim, escuto falar muito que há 30 anos atrás, praticamente toda mulher que entrava na menopausa recebia a reposição Na minha hormonal. época de faculdade era Era assim, assim, até né? o WHI. Então, geralmente a história ela é cíclica, então eu acho que a gente está no momento de transição, de entender isso, e eu acho que vai levar um pouco mais de tempo para a gente poder responder essa pergunta de forma mais embasada. Na minha visão, a mulher que está pouco sintomática, que está muito bem aos 50 anos, existe esse tipo de mulher, porque vai depender muito também de como que é a vida dessa mulher. Se é uma mulher que precisa trabalhar, que precisa produzir, que está no mercado de trabalho, enfim, vai depender muito, né? As mulheres que chegam aos 50 anos, elas se encontram em situações muito distintas uma das outras. Sim. Então, umas vão estar precisando mais, outras menos, e outras, aparentemente, elas não acham que não estão precisando. Então, eu acho que ainda, eu particularmente na minha prática, eu reservo ainda para as mulheres que estão mais sintomáticas. Agora, muitas delas estão sintomáticas e não sabem. Sim, né? E muitas, inclusive, porque quando a gente começa a estudar mais e aprofundar nos sintomas, e a gente começa a ver que muita coisa que começa a acontecer Exato. tem muita relação com a baixa do estradiol, Não né? é só a idade, são os hormônios que estão baixando. Até, assim, algumas... o aparecimento sendo gatilho, como algumas doenças autoimunes, a artrite reumatoide, algumas coisas Sim. nesse sentido, né? E a reposição hormonal, ela vem sido falada cada vez mais porque a mulher hoje com 50 anos, eu falo por mim, que eu tenho 47 anos, né? Tem toda uma geração que está no auge. Exato. Né? E muitas com filho pequeno, como eu também, né? Então as mulheres engravidando mais tarde, Isso. né? E chegando ali naquele climatério próximo da menopausa com filho pequeno, no auge da carreira, né? Assim, que batalhou a vida inteira, e daí quando tá bem, assim, né? E com uma responsabilidade, principalmente de conhecimento maior, às vezes não tanto responsabilidade de trabalho duro, de bater plantão, aquela coisa, mas as pessoas esperam mais de ti, da capacidade cognitiva, Sim. Principalmente, e o corpo começa a falhar, Não né, responder. Cripa? Não responde, e a parte mental não responde. Também. Emocional. A paciência, a a gente irritabilidade. percebe uma fragilidade emocional maior, uma fragilidade para lidar com o estresse. É muito, assim, hoje mesmo eu estava falando para uma paciente sobre isso, assim, que ela disse, hoje eu só não durmo quando tenho algum estresse, enfim. Só que isso é quase todos os dias, né? Eu perguntei para ela assim, mas e quantas vezes vai dormir um pouco mais estressada? De 7 dias, pelo menos 4 a 5. Mas por quê? Porque com 20 anos, o estresse não tirava o sono. Exato. Né? Hoje, os problemas, eles tomam uma dimensão maior na mulher que está mais fragilizada, com os hormônios instáveis na montanha-russa, né? E depois derrubados, como eu falo, né? Assim, então, às vezes, juntar o nome à pessoa, né? Vincular as duas coisas. Mas é porque eu tô com um filho pequeno, tô cansado porque meu filho não dorme bem, ou, né? Eu tô um pouco mais, tô acumulando gordura abdominal, mas é porque eu não tô conseguindo fazer a alimentação certinha, mas nunca fez e nunca teve a gordura ali, né? Sim. Então, assim, as coisas elas vão aparecendo e a gente vai dando justificativas, e que a maioria das pessoas, elas pensam que sintoma de climatério é fogacho. Exato. E baixa de libido e a parte sexual ruim, né? E ponto. Mas tem muita mulher que não tem fogacho e talvez nunca vai experimentar um calorão, um fogacho mesmo, né? Assim, então,
Por isso que às vezes a gente tem que sentar e conversar quais são esses sintomas, né, assim, para entrar nisso, né? É bem comum isso mesmo. A mulher, ela percebe um rebaixamento na sua qualidade de vida e, às vezes, como nem sempre o fogacho é presente, ela não tem noção que aquilo está relacionado às alterações hormonais. Então, novamente, por isso que a informação é muito importante para que ela possa se conhecer e se perceber e compreender. Eu acho que a mulher, ela precisa de informação, ela precisa se conhecer e muitas vezes é tão interessante que, às vezes, quando você fala que os hormônios estão relacionados, muitas vezes elas respiram aliviadas e falam assim, então a culpa não é minha, então não sou eu que estou fazendo as coisas erradas na minha vida. Porque chega em um determinado ponto ela própria começa a se culpar por estar passando por um momento não tão bom, né? Então é bastante complexo. Agora, nós também precisamos entender que o hormônio ele não é a fonte da juventude. Que a gente, apesar da reposição hormonal, nós vamos envelhecer. Então, um outro ponto também, uma coisa é a pessoa que está com rebaixamento na qualidade de vida e nós queremos ajudá-la a melhorar a sua qualidade de vida. Outra coisa são as pessoas que estão num processo natural de envelhecimento e querem viver uma vida como se tivesse os 20 anos de idade, algo que não é, que é artificial. Então, a reposição hormonal, ela sempre tem o intuito de uma reposição fisiológica que vai ajudá-la, mas nós temos que também compreender o processo natural do envelhecimento. As limitações, As né? limitações. Assim, que isso acontece com os homens. Exatamente. E que não entram na menopausa, que até tem o processo de envelhecimento Sim. E até diminuição de testosterona pode ter em alguns homens, Sim. Mas mesmo os que não têm, né? Então é o processo de envelhecimento. E isso precisa ser sempre respeitado, Exato. Né? Porque senão deposita toda a sua... essa sua vontade de estar bem no hormônio, e aí é onde vem os problemas, né? Exato. Porque eu sempre falo, né, Kripa, que quando a mulher precisa de muito hormônio, é porque talvez ela não precise de hormônio, ela precisa de outra coisa que está faltando ali, né? Quando a gente precisa, tem que subir dose, né? Então eu tenho algumas pacientes que a gente sobe a dose e chega uma hora que eu digo, olha, o hormônio vai até aqui. O que faltar a partir daqui não é o hormônio. Ele está aqui. E não, mais do que isso, vai ter mais efeito colateral e ele não vai resolver, né? E isso a gente pode extrapolar para várias coisas, né? Até uma dor de cabeça. Toma um remédio para dor de cabeça e é um remédio forte que seja, ele tem um limite. Chega uma hora que precisa fazer alguma outra coisa diferente, deitar num quarto escuro, né? Enfim, então tem uma limitação ali. E os hormônios, eles vão até um X, não só porque a jovem, ela também tem cansaço. Sim. Né? A jovem também tem dor no corpo. Sim. A jovem também tem irritabilidade, às vezes também tem insônia. E tem hormônios, Perfeito. Né? Então, deficiência de algumas vitaminas, que sempre eu falo, ferro, que pode estar baixo. Então, a mulher, ela deposita toda a esperança dela no hormônio, e esquece que tem outras coisas. E isso, às vezes, até alguns médicos fazem também, que a gente acompanha, né, e vê. Então, quando precisa de muito hormônio, talvez não seja o hormônio a coisa, né? Exato. Isso a gente vê muito, principalmente na parte sexual, né? Também. Então, assim, baixa de libido, aí coloca um pouquinho de hormônio, continua baixo, continua... Gente, isso não é hormônio. O hormônio vai até aqui. Depois disso... tem que ver o que está acontecendo, né, além do hormônio. E tem o estereótipo da mulher. A mulher, às vezes, é passada a ideia de que ela precisa fazer tudo muito bem, que ela precisa ser super em tudo que ela faz, né, na sociedade hoje. Então, é muito importante compreender a fase que se encontra, e eu acho que assim, a palavra-chave para tudo é equilíbrio. É adaptação e equilíbrio. A gente tem que se adaptar e se equilibrar. Então, às vezes, vai ter que diminuir a jornada de trabalho, sim, tanto o homem quanto a mulher. Ninguém vai conseguir passar a vida inteira trabalhando 50 horas por semana e achar que em um determinado momento seu corpo não vai te cobrar um descanso. Você vai precisar, em algum momento,
botar as suas atenções, a sua energia na sua saúde. Sim. E você não vai conseguir comprar isso. Isso é algo que você deve conquistar. Principalmente a capacidade cognitiva, assim, que eu falo muito que tem que lidar com isso até certa forma e entender que vai ter que fazer bilhetinho para as coisas, anotar, colocar alarme, porque é uma fase que o cérebro ele tem uma baixa energética e que é um período de transição e que precisa entender isso. E não só a mulher, mas quem convive com essa mulher também, né? Sim. Então, assim, tem as limitações da idade. O corpo é a mesma coisa, né? Então, mas o que a gente tem que aprender a buscar? E isso tá difícil na sociedade hoje em dia, né? Tem que aprender a buscar a melhor forma que pode ser aos 50 anos, nos seus 50 Isso. anos, né? Como a Cristiane pode estar na sua melhor forma física, cognitiva, né? Aos 50 anos, a gente está falando de uma mulher de 50 anos, né? E não, não, vamos voltar no corpinho de 30, Sim. né? Assim. A gente vê isso, né? Uma exigência estética, inclusive, porque tem, né? Hoje nas academias você vai encontrar aquela mulher de 50 anos, com um pouco mais de idade, com um corpo diferente, mas artificial, né? Sim. Então, às vezes há uma busca por uma vida artificial, só que ela não se sustenta. Aquilo ali se mantém por um período breve, depois é totalmente dependente de algo que não é uma conquista sua, é algo que é artificial. Tem um preço a pagar, às Tem vezes. um preço né? a pagar, só que a gente percebe a pressão que as mulheres elas sofrem para serem de um jeito ou serem do outro, mas não existe fórmula, na verdade. Sim. Né? O que a gente precisa é buscar a nossa melhor versão e aceitar a limitação que tem cada um, valorizar aquilo que você tem de bom, né? Aprender com as suas deficiências e tentar melhorar, sim, mas não que todo mundo tem que ser exatamente de um jeito ou do outro. E mesmo quando a gente faz a reposição hormonal, ela vai ajudar a mulher, mas não vai resolver a maioria dos seus problemas que ainda vão estar dependendo de como ela vai conduzir a vida dela, dos seus hábitos, etc. E voltando um pouquinho assim, tem duas perguntas para ti. Primeiro, reposição foi contraindicada. Na verdade, tem 3 perguntas para a gente fechar, que a gente tem mais um tempinho. Pouco, mas temos. A primeira pergunta é contraindicações formais da reposição hormonal, quando eu não posso usar a reposição hormonal. Perfeito. Segundo, em não podendo, para as mulheres que sofrem, por exemplo, de problemas genitais, secura vaginal, a pomadinha de estriol, que tem um hormônio, né? A gente não está falando da pomadinha mais hidratante, assim. A de estriol mesmo, que é hormônio, seria contraindicada ou não? Contraindicações. Hoje só tem uma formal, que seria o histórico de câncer de mama. Então, a mulher que já teve o diagnóstico de câncer de mama no passado, ela estaria contraindicada ao uso da reposição hormonal, porque um dos tratamentos para o câncer de mama são justamente agentes anti-hormônios. Então, seria um contrassenso usar o hormônio. Muito embora, acho que também isso está em transição, já se busca, em alguns casos selecionados, principalmente nos casos onde tem um chamado hormônio, o tipo de câncer que é não hormônio dependente. Depois, passados 5, 10 anos, eventualmente essa mulher usar uma testosterona, por exemplo. Então, isso é algo que já está entrando em discussão e provavelmente esse grupo específico vai poder. Me preocuparia também com mulheres que têm biópsias prévias com atipias em algum nódulo, que são nódulos benignos, mas com atipias. Seriam lesões pré-malignas. Essa mulher ela estaria já com um risco um tanto quanto elevado. Tanto é que muitas dessas mulheres a gente também usa anti-hormônio, como o tamoxifeno, ou em alguma dessas mulheres, inclusive, se faz até a mastectomia profilática.
E então essas mulheres teriam muito cuidado e se for para usar, discutiria muito bem. E se ela realmente estiver precisando usar e o risco for muito alto, como já tivemos casos assim, de fazer uma mastectomia profilática para liberar ela para usar os hormônios. Então esses seriam os 2 cenários de preocupação. História familiar, a mãe ter tido? Não. Contraindicação absoluta, não. Essa mulher, de qualquer forma, ela tem que tomar cuidado. Né? Então, o risco do histórico familiar já é um risco maior. Então, se a gente está aqui desde o começo dizendo que a reposição hormonal com progesteronas naturais tem um discreto aumento de risco, então ela já tem um risco que é mais ou menos alto e esse risco vai flutuar nesse patamar, né? Então, mas ela tem que tomar cuidado de qualquer forma. O creme vaginal de estriol, ele não é reposição hormonal, ele tem o efeito somente local. Então, é bastante comum mulheres que vão nos procurar e elas não querem fazer a reposição hormonal. O que a gente faz por elas? Então, a gente vai fazer um trabalho preventivo. O bom é a gente não deixar as coisas ficarem ruins para daí sim começar a trabalhar. Então, para manter uma boa fisiologia vaginal, o uso dos cremes vaginais tópicos, eles não são reposição hormonal. E essa mulher vai ter que fazer atividade física para manter a massa magra, massa óssea, massa muscular. E se ela tiver... Aí, cada mulher ela vai apresentar um sintoma diferente. Algumas é uma irritabilidade, outras é uma alteração no sono. Outras é a parte mais da fadiga, outras é a parte mais cognitiva. E aí, para cada caso específico, a gente vai tentar ajudar de um jeito ou de outro. E quando está tudo junto, aí tem que ser o hormônio, não tem jeito, né? Não tem jeito. E algumas coisas, algumas medicações, não sei se dá para a gente falar sobre nesse nome, medicações, mas mais fitoterápicas. Sim. Por exemplo, simicifuga, isoflavonas, nesse sentido. A simicifuga acaba usando, tem medicações, tem até a venda nas farmácias, né, com nomes comerciais. Isso poderia usar? Perfeitamente. Ocorre que não tem estudos ainda robustos que digam que esses fitoterápicos que têm ação estrogênica, por exemplo, eles não são liberados para pacientes que têm câncer de mama. Mas quando o climatério ele é levemente sintomático, especialmente com relação a fogachos, e essa mulher, por motivos diversos, não está disposta a fazer a reposição hormonal, ela pode tentar. Na maioria das vezes não funciona, mas às vezes funciona. Tem a parte psicológica que pode tem o placebo, o efeito placebo. Então, às vezes a gente passa, né, sabendo, acho que não vai funcionar. E de repente ela volta, funcionou. Mal não vai fazer. Funcionou, né? Então, eu tentaria. Na mulher que não está encorajada a iniciar o hormônio, começaria por aí, né? Mas a resposta, ela, em geral, é baixa. Bom, foi um prazer, Gustavo, te ter aqui na nossa mesa. É o primeiro homem do nosso podcast. Que privilégio. Mas eu precisava trazer alguém para mostrar um contraponto, porque a gente levanta muito a bandeira de que a mulher precisa procurar ajuda nessa fase, que a reposição hormonal ela é bem interessante, que pode ter uma melhora importante na qualidade de vida, mas tem o contraponto que é uma medicação. E como todo o remédio, ele precisa ser usado com cautela e com sabedoria, tanto para o paciente como para o médico. Então, foi uma lição de medicina aqui, uma aula que a gente teve hoje, e muito interessante, muito obrigada. E agora um recado final. Cris, eu fiquei muito feliz de participar. Novamente quero agradecer o honroso convite de participar do seu podcast. Venho acompanhando já faz um tempo. E te juro que já um tempo atrás eu imaginava que um dia eu viria aqui. E isso aconteceu. Ai, que bom. Então eu fiquei bastante feliz. Foi um bate-papo muito gostoso. E assim, todos nós precisamos nos cuidar da nossa saúde. A nossa saúde é o nosso maior bem. E nós temos hoje muitas formas de ter ajuda com relação à nossa saúde, mas a nossa saúde
ela é algo que está na nossa mão. Nós devemos todos os dias acordar e pensar que a gente deve se cuidar, se alimentando bem, fazendo atividade física, manejando o estresse e sempre acho que encontrando o equilíbrio naquilo que a gente está fazendo. E quando essas coisas por si só não são suficientes, existe ajuda e a hormonioterapia pode ser uma importante aliada para a mulher. Esse foi mais um episódio do podcast Ela Mais. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, aprendi muito hoje. E muito obrigada pela companhia de vocês.